Estava, porém, enfermo um certo Lázaro. Por que um certo Lázaro? Porque havia outros Lázaros. A identificação é de um certo, porque haviam outros homens com o nome de Lázaro que eram conhecidos nesse período. E João tinha que destacar o que ele vai destacar no texto. Este certo Lázaro, ele era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha que expressão bonita do verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Ou seja, aquele a quem amava, na nossa linguagem, deveria ter se apressado, né? Um dia eu bati o carro, indo para casa, depois de uma tarde de atendimento. Não vou dizer o que foi que tirou minha atenção. Eu bati o carro na paralela. Era 10 e pouca da noite. E eu liguei para o pastor Yuri. O pastor Yuri prontamente pegou o carro dele e foi para a paralela. A gente ficou aproximadamente até as 4 horas da manhã lá. Por causa da incompetência dos órgãos do seguro, né? Mas Yuri, e olha que eu amo Yuri, eu sou humano. Só que Jesus amava tanto a Marta, a Maria e a Lázaro. Ele demorou 2 dias para ir lá. Nem sempre amar é fazer na hora que tem que ser feito, né? Verso 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Depois de 2 dias. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tu quer voltar para lá? Verso 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus escancarou e falou: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Porque tem coisas ruins aos nossos olhos que tem que acontecer. Vou repetir isso aqui. Tem coisas que fogem da nossa visão, que são ruins aos nossos olhos, que tem que acontecer, tem que acontecer. Por quê? Porque a vida na jornada nos ensina mais do que uma simples resposta na hora que eu quero. Às vezes a gente quer uma resposta, Luciano, de imediato. Ela não vai nos ensinar tanto, irmã Meire, do que a jornada que eu vou desfrutar, para lá na frente, eu passar a entender algumas coisas que me aconteceu
lá atrás. Jesus conhece a maturidade de cada um de nós. E Ele sabe entregar o ouro no momento em que você vai saber utilizar. Porque tem pessoas que, se receber ouro agora, não vai aproveitar. Então, a vida na jornada nos dá maturidade para que, quando eu entenda os segredos de Deus, eu saiba aproveitar como deve ser aproveitado. Diga eu, mais forte, eu preciso viver. Diga, viver é melhor do que existir. Pergunta a pessoa do seu lado, você está vivendo ou só está meramente existindo? Pergunta para ela aí. Verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. De novo, Marta dando... Ei, Marta. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também eu agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, Marta. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, vai viver. E todo aquele que vive e crê, não é crê e vive, é vive e crê, porque para crer tem que estar vivo. Nunca irá morrer. Você crê nisso? Vou perguntar aqui, você crê nisso? Vou perguntar de novo, você crê nisso? Se você crê nisso, tem algumas coisas na sua vida que vão ressuscitar hoje, sabia? Essa mensagem de hoje não é para quem quer. Essa mensagem de hoje é para quem quer viver algo diferente. Eu vou repetir hoje. Essa mensagem aqui não são para os entendidos intelectuais, aqueles que gostam de analisar o sermão do pastor no dia de quarta-feira. Hoje é para quem crê ainda debaixo d'água. Será que alguém crê aqui na palavra? Amém. Eu estou falando aqui sobre uma passagem muito conhecida, um dos milagres mais proeminentes de Jesus. Jesus não ressuscitou muitos mortos, não. Talvez Jesus ressuscitou mais mortos no momento que ele morreu do que no seu ministério. Porque a Bíblia vai descrever que quando Jesus morreu e ele gritou e ele morre, existe um abalo na região onde ele está e muitos que estavam mortos naquela região ressuscitaram. Enquanto seu ministério não vão ser muitos mortos, mas esse aqui é proeminente. Lázaro é um caso específico e é sobre ele que eu quero falar. E este é o nosso último culto graça do ano de 2023. Eu acho que eu fui muito abençoado aqui nesse culto. Será que mais alguém foi abençoado aqui? Será? Glória a Deus. Eu quero refletir com vocês hoje sobre uma pergunta. Deixa eu ver se já está aqui. Não está, né? Eles gostam. Enquanto eles botam o tema da mensagem aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os irmãos já sabem que eu lancei Metanoia. Quem foi que adquiriu Metanoia? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu não vou nem perguntar se você já terminou de ler. Olha, irmã Regina. Terminou? É bom o livro, irmão? Não é porque é minha mãe, não, né? O livro é bom, irmão. Hoje nós estamos com eu estou fazendo uma nova remessa de pedidos e com uma nova edição, porque eu estou fazendo algumas correções e inserções. Então vai vir aí no ano que vem a segunda edição. E eu tenho alguns exemplares ali. Aqueles que não adquiram Metanoia. Ele é um guia de reflexão e direcionamento prático para você desenvolver hábitos espirituais. Para você que quer viver um 24 diferente, comece no ano de 23 adquirindo hábitos. Isso aqui é um livro
muito prático, direcional, para que você tenha hábitos espirituais para viver uma guinada na sua vida, tá bom? No final do culto vai estar ali na nossa livraria ali. Cadê Luanderson? Está aí? Luanderson está aí? Luanderson está aqui? Ah, mas está aqui o meu querido Aleph está aqui. Então está ali a livraria, você comprando Metanoia, você vai levar de grátis um outro livro. Então você compra Metanoia, leva mais um livro de graça, porque eu sei que você não deu muitos presentes para muitas pessoas esse final de ano. Jesus não me revelou não, mas eu sei. Então você vai poder dar um livro de presente. Você comprou um para você e dá outro de presente. Comprando Metanoia, você leva outro ali. Eu não sou Papai Noel não, mas eu gosto de presentear os meus irmãos, tá bom? Um dos maiores títulos que o homem poderia receber, Lázaro recebeu. Aquele que foi chamado de amigo de Deus. E se você for folhear a Bíblia, poucos homens foram chamados de amigo de Deus. Na verdade, pelo que me consta, somente um. E óbvio que, com certeza, Deus teve muitos homens importantes na história, e dentre eles está Lázaro. Porque além de ser aquele que foi considerado amigo, foi aquele pelo qual ele explicitou que amava. Aquele a qual Jesus ama. A Bíblia não vai relatar muitos fatos acerca desse relacionamento de Jesus com Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãos. Mas é notório que existe uma relação muito, mas muito forte dessa família com Jesus, porque é nesse texto que nós vamos ver, talvez, se eu não tiver falha na memória, o menor versículo da Bíblia, da qual declara a humanidade de Jesus na sua maior intensidade de sentimento. Que é onde a Bíblia diz que Jesus chorou. Pastor, Jesus não deve ter chorado em outros momentos? Deve ter chorado. Eu acredito que sim, mas esse fato move muito Jesus. Esse fato mexe muito com Jesus. E mexe com os dois lados dele. Mexe com o lado humano e o lado divino. Ele está diante de uma situação, diante de uma família extremamente importante para ele. Chamaram Jesus, mandaram um recado para ele, e o recado que mandaram é um recado com um tom de exigência, porque o texto vai dizer que as suas irmãs falaram assim: manda avisar a Jesus que Lázaro, o seu amigo, aquele que ele ama, morreu. Em outras palavras, as irmãs estavam dizendo o seguinte: manda avisar a Jesus que não é qualquer um que morreu. Que morreu foi alguém importante, Senhor. Que morreu é aquele que recebia o Senhor em casa. É aquele que te tratava como talvez ninguém te tratou. Elas entendem que vão receber um tratamento especial só porque Jesus, de repente, viveu momentos mais próximos deles. É nítido que elas estão esperando um tratamento latente de Jesus aqui. Chamaram Jesus para uma cura, porque perceberam que perderam o controle. Pense comigo, Lázaro está doente e mandam chamar Jesus. Você acha que todo mundo que estava doente naquela época mandava chamar Jesus? Doente todo mundo fica, todo mundo ficava e todo mundo ficará. Se mandaram chamar Jesus é porque certamente não era qualquer tipo de doença. Se mandaram chamar Jesus aqui é porque elas perceberam que perderam o controle, já não estavam mais na mão delas. Imagine uma família que era próxima dele, sabendo da missão dele, não ia incomodá-lo para qualquer coisa. Então eu penso no texto que eles fizeram de tudo. Acredito que buscaram os melhores médicos, as melhores soluções. Eles tentaram fazer alguma coisa dentro das suas capacidades, mas não conseguiram. E quando chegou o limite da sua capacidade, ou seja, quando perderam o controle da situação, mandaram chamar Jesus. E de cara eu já vejo gritando dos meus olhos:
Quando o homem perde o controle, quando o homem pensa que acabou, quando o homem pensa que é o fim, quando o homem pensa que não tem mais jeito, quando o homem pensa que não tem mais nada a fazer, não significa que Deus vai fazer. Cuidado com o que você anda ouvindo. Porque quando você não pensa que não tem mais jeito, quando você não pensa que tem mais saída, aí Jesus entra. Quem disse que ele entra? Quem disse que ele entra? Existe aqui um fator intermediário. Perdeu o controle, não tinha mais saída, não dava mais fazer com a força do braço delas. Então elas tomaram atitude. Eu vou esperar meu irmão morrer? Eu vou esperar piorar? Eu perdi o controle, não vou ficar sentado em berço esplêndido, mas se eu perdi, eu sei alguém que pode tomar o controle nas suas mãos. Não é porque as coisas fugiram do controle que eu tenho que esperar que Deus faça, não. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dizer alguma coisa. Você precisa mandar algum recado. Você precisa levantar da sua cadeirinha, levantar do seu lugarzinho cômodo e querer chamar a atenção de Deus de algum jeito. Pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, inclusive que Ele te deu capacidade, Ele te deu instrução, Ele te deu o caminho pelo qual você pode chamar a atenção dEle. Talvez poucas pessoas, talvez nem muitas pessoas conseguem chamar a atenção dEle. Mas se tem alguém que consegue chamar a atenção do seu pai, é filho. Eu não sei você, mas quando eu queria arrancar alguma coisa da minha mãe, eu sabia o caminho. Eu não sei você, mas quando eu ia visitar meu pai, que era um pão duro terrível, mas quando eu queria tirar uma graninha dele, eu sabia onde é que eu tocava. E os meus filhos também estão indo pelo mesmo caminho. Parece que esse negócio é de família. Se existe alguém que sabe tocar o coração do pai, é filho. É por isso que nem todos são filhos, todos são criaturas. Mas aqueles que reconheceram a Jesus, estes receberam o poder de ser filho e ter a capacidade de chamar a atenção do pai. É por isso que essa noite eu já começo rasgado dizendo uma coisa para você. Existem uns céus abertos prontos para receber a sua oração e a sua petição. Existe no céu uma porta aberta, escancarada, só para você entrar. Parece que eu estou vendo um banquete preparado para crentes que estão famintos, mas poucos querem se dispor, poucos querem sacrificar, poucos querem arregaçar a manga, porque estão acostumados para viver uma vida evangélica, uma vida onde as palavras de autoajuda vai preenchendo o seu ego e você vai vivendo a forma como dá para viver. Não, se você é filho, você tem direito de receber de Deus algo poderoso na sua vida. Se você é filho e você sabe caminho, existe um Deus que, se você perdeu a chave, Ele é poderoso de resgatar a chave. Não, Ele é poderoso de fazer uma outra chave, entregar na sua mão e fazer algo acontecer. Levante as mãos, porque eu quero entregar algo da parte do Senhor para a sua vida hoje. 2024 está chegando, 2024 está vindo com um monte de desafio, 2024 está vindo com um monte de problema para resolver, 2024 está vindo com muita expectativa. Você não vai esperar 2024 chegar para pregar a chave daquilo que Deus quer para você. Deus está dizendo: eu estou com a chave hoje, você está na mão. Se você não tiver, comece a levantar a sua mão, clamar a Deus, porque tem algo poderoso para você hoje aqui. Mas chame a atenção dele de algum jeito. Pastor, será que ele me ouve? A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Mas aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e têm uma aliança com Ele, o véu está rasgado. Eu disse que o véu está rasgado. Eu vou falar de novo, você não precisa de intermediário para mandar chamar. Você pode dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos. E se quiser não dobrar também, não precisa também não. Se não quiser fechar os olhos também, não precisa não. É só ligar o seu coração com o céu, porque o Pai está com seus ouvidos atentos. Onde é que está escrito isso? Ele está dizendo: os meus olhos não estão tampados, meus olhos não estão cobertos, os meus ouvidos não estão tampados para as orações que foram feitas nesse lugar. Que lugar é esse? Lugar aonde há adoração, lugar aonde há petição, lugar aonde há
coração contrito e desejoso. Eu sei que você não veio me ver, sei que você não veio passear, eu sei que você veio sentir a presença do Todo-Poderoso, eu sei que você veio ouvir uma resposta de Deus, eu sei que você veio sentir algo diferente. Só que a atmosfera desse lugar já está liberada, e se eu fosse você, eu reagia com mais graça, eu reagia com mais força. Eu estou dizendo que existe algo escancarado de Deus para você hoje e aqui. Olha para essa pessoa do seu lado, respira fundo e fala assim: irmão, reaja. Fala com mais graça, diga para ela: reaja. Se tem fôlego de vida, tem esperança. Se tem amanhã, tem esperança. Se você está aqui, tem esperança. Existe um Deus no céu que está olhando para esse lugar. E quando Ele olha para esse lugar, Ele olha para Ingrid, Ele olha para Eric, Ele olha para Ana, Ele olha para Fernanda, Ele olha para Fábio. É uma multidão, mas Ele encara seu coração. Ele sabe onde está doendo, Ele sabe o que está acontecendo. E hoje é uma noite de ressurreição. Como é bom ter livre acesso ao Pai. Como é bom. Eu quero refletir com vocês algumas verdades. Porque o tipo do milagre eu não sei. Não sei. Eu sei que está escancarado, eu sei que tem chave liberada, eu sei que tem muita coisa, mas eu não sei se isso vai acontecer na sua vida hoje ou não. Por quê, pastor? Porque isso depende de você, não é de mim. Pastor, e quanto a você? Ontem na mentoria eu falei sobre isso. Tudo que Deus tinha para falar comigo, já falou comigo quando eu preparei a mensagem, porque a mensagem fala primeiro para mim. Então eu já recebi tudo que eu tinha que receber aqui. Vai descer revelação nova aqui, mas se eu fosse você, eu comia com farinha isso aqui hoje. Jesus é glorificado em situações complexas. Versículo de número 11, verso 4 diz: e Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para, mas... Rapaz, que negócio intrigante é entender que Deus vai ser glorificado em situações complexas. Pastor, Ele é glorificado em situações simples? Também. Mas o Senhor, Ele gosta de ser proeminente naquilo que Ele faz. O Senhor, Ele gosta de ser soberano nas suas ações. Pastor, está tão difícil esse ano para mim. 2023, se eu pudesse, eu apagava ele. Pastor, e eu tive situações muito complexas esse ano. E quando eu vejo esse texto, isso aqui parece que me confronta, porque eu queria lembrar a vocês que Jesus não recebe glória na tragédia. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Aconteceu alguma coisa ruim, acontecer para a glória de Deus. Como para a glória de Deus? Quando o texto diz que a morte de Lázaro é para a glória de Deus, não é por causa da morte em si. Por quê? Porque o prazer de Deus está na vida. O prazer de Deus está na vitória. O prazer de Deus está no triunfo. Ele utiliza as outras coisas, os reveses da vida também. Mas no final de toda a história, a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Dá para você dar um glória a Deus por isso ou não? Dá para você entender que o inimigo que te atormenta 24 horas, no final das contas, vai estar debaixo da sola de Jesus e você vai estar reinando com Ele. Dá para você dar um glória a Deus com graça para acreditar nisso? Esse é o triunfo da igreja. Mas, pastor, como é que funciona essa questão de glória na tragédia? É porque nós precisamos entender que Jesus não recebe glória na tragédia, mas no que Ele faz da tragédia. Jesus não é glorificado no caos, mas Ele é glorificado a partir disto. Explica melhor, pastor. Explico. A vida que você vive não é a vida que Deus vive por você. É você que vive uma vida que é sua e que deve glorificar a Ele. Então pare de ficar colocando na conta de Deus as suas irresponsabilidades e as suas decisões erradas, que atrai
caos, tragédia, e coloque na conta de Deus como se isso fosse responsabilidade dele. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque na hora que o pau quebra, a primeira pergunta que a gente faz é essa: Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você tem 2 braços, tem 2 pernas, tem uma cabeça, tem a capacidade de pensar e tomar decisões. Você é um ser humano e Deus te deu a capacidade de você viver. E na vida você vai acertar e na vida você vai errar também. Só que diante da paternidade de Deus, Ele é tão poderoso que Ele nos mostra o caminho certo. Mas se você tomar uma decisão errada, Ele não te deixa sozinho. Ele poderia muito bem dizer assim: Mari, eu mostrei o caminho certo, mas já que tu levou o caminho errado, tu ande sozinho. Ele fala: não é assim que Deus faz. Ele fala assim: Dani, esse eu boto diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que viva. Mas se eu tomar o caminho errôneo, Aliel, Ele não me abandona. Ele fica ligadinho em mim. Ainda fica mandando os outros me avisar. Será que alguém está entendendo isso aqui ou não? Você está indo pelo caminho errôneo. Você virou as costas para Deus. E se Deus virasse as costas para você, James, seria justo aos nossos olhos. Mas mesmo você virando as costas para Deus, Ele pega um maluco, Ele pega um doido, manda uma mensagem para você, diz que está orando por você, diz que Deus mandou falar com você, te convida para o culto. Aí Deus fala com você: eu não desisti de você, eu ainda estou do seu lado, eu estendo a minha mão, não vou deixar você quebrar a cara. Mas você está dizendo: mas eu quero quebrar a cara. E Deus está dizendo: você quer quebrar, mas eu estou aqui para te sustentar. E se você quebrar, a minha mão vai juntar os cacos, vou te colocar na mesa, vou fazer você um novo vaso, porque eu não desisto daquilo que eu criei. O caos e as questões complexas glorificam a Deus a partir do que elas ocasionam. A partir de hoje, nunca mais bote a culpa em Deus por absolutamente nada. Aliás, pode botar a culpa nele. No que, pastor? Em você ter nascido. Aí é culpa dele. E na verdade eu vou até trocar a palavra culpa. Eu vou falar a responsabilidade de Ele ter permitido que esse ser extraordinário que é você veio ao mundo. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o papel do diabo é distorcer isso. O papel do diabo é dizer que você não presta, é dizer que você não serve, é dizer que você não vai dar certo, é dizer que você nasceu para perder, é dizer que sua família, os seus antepassados foram tudo gerados e que tudo deu errado e que você é fruto disso. Então você vai viver uma vida miserável, você não vai ser feliz, porque as coisas não deu certo até hoje, não vai dar, porque a vida é assim. Só que Deus está hoje tomando os lábios desse mero mortal para te dizer: não, você é algo extraordinário que Deus criou na terra. Você nasceu para dar certo. O projeto inicial é esse. Agora, se vai dar ou não, depende da sua decisão. Não existe triunfalismo aqui, gente. Não é porque eu vou chegar, não sei. É porque eu vou comer do maior, não sei. Agora eu sei que se ouvirdes e crerdes, porque é assim que o texto diz: se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor dessa terra. Então não é de qualquer jeito que você come. Tem toda uma instrução por trás disso. E aqui eu abro um parêntese. Pare de brincar com sua vida cristã. Pare de brincar com a sua vida que Deus te deu. Toma uma decisão de homem e de mulher. E aproveita ainda esse ano para dizer: eu quero servir a Deus de verdade. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher. Eu vou largar esse negócio de pecado. Eu vou largar essa vida dupla que eu estou vivendo. Eu vou sair de cima do muro. Ah, mas o que vão pensar de mim? Deixem o que vão pensar para o lado de lá. E pare hoje de viver uma vida dupla. Pare de viver uma vida dupla como marido. Pare de viver uma vida dupla como esposa. Pare de viver uma vida dupla como cristão. Pare de viver uma vida dupla como empregado, como profissional, como empresário. Vamos viver uma vida de verdade, irmão. Vamos viver uma vida para valer. Vamos viver uma vida intensamente. Vamos corrigir a nossa rota. Vamos corrigir os nossos caminhos. Porque se você viver com Deus, Ele não vai te dever nada. Se você viver com Deus, Ele não vai te deixar para trás. Se você viver com Deus, vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação. Mas vai ter um Deus poderoso te carregando, te pegando pela mão. E não vai te deixar só.
É complexo esse negócio de viver. Viver é uma arte, irmão. Eu vivi uns momentos complicados na minha vida que quando eu acordava, que eu ia levantar, eu pensava de novo. Não é fácil, irmão, a vida. Mas se fosse fácil, não teria gosto. Jesus é glorificado em situações complexas. 2, tudo isso aconteceu porque Jesus amava eles. Se quem ama faz isso, imagine que odeia. Jesus os amava. Verso 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, que ardeu no meu coração. Viu, Rafael? Precisamos nos permitir nas relações com os outros. Jesus amou Judas, Alisson, sabendo que ele ia o trair. E quando ele veio traí-lo, Jesus olhou na face dele, Marcão, e falou assim: ó, o que fazes aqui, traidor? O que fazes aqui, seu hipócrita? O que fazes aqui, seu fariseu? Não, ele olhou na face do traidor e falou: o que fazes aqui, amigo? Precisamos nos permitir viver relações. A minha oração é que a igreja do Toque da Graça receba um batismo. Vou falar de novo, a minha oração é que vocês sejam batizados com fogo, com graça, com uma... Será que alguém quer viver esse batismo de glória de Deus? Mas mais do que tudo isso, eu oro para que Jesus nos batize com amor. Nós precisamos viver esse batismo de amor, que nós possamos sair dos nossos cantos, dos nossos casulos, das nossas castas, e nos permitamos nos relacionar em amor com o outro. Pastor, é porque você não viveu o que eu vivi, é porque você não sofreu o que eu sofri. Eu não confio em mais ninguém. Eu já conheci pessoas que se tiveram decepção numa relação amorosa e disse que nunca mais ia casar. Pessoas que tiveram decepção em uma igreja e disse que nunca mais ia para a igreja. Pessoas que tiveram decepção com pessoas e não quer mais confiar em pessoas, como se só existe pessoa ruim no mundo. Se você não se permitir se relacionar em amor, você não vai viver. Quem não ama não vive. Vou repetir isso aqui. Quem não ama não vive. Pastor, isso está querendo dizer que muita gente não vive. Eu te garanto que a maioria da população mundial não vive. O que é que elas fazem, pastor? Elas sobrevivem. Já está no loop automático da existência. Já botou tudo na rota e faz tudo no automático, vai vivendo uma vida após a outra até morrer. É uma cantiga popular brasileira que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Por quê? Frustrações, decepções bloquearam as emoções e essas pessoas não se permitem se relacionar. E aí, meu irmão, como é que tá? Tô bem. Como é que foi o final de semana? Em casa. Em casa, irmão? Não saiu com os amigos? Não, não tenho amigo. Por que não tem amigo? Não, Jesus me chamou para viver isolado. Eu lhe garanto que não foi Jesus que fez isso com você. Essa voz aí não foi a de Jesus. Quanto de nós deixamos de viver coisas poderosas porque deixamos de nos relacionar com as pessoas? Pastor, por que o senhor fala tanto isso? Porque o maior tesouro que Deus plantou na terra está dentro das pessoas. O homem não é o último pacote, o último biscoito do pacote. O homem não é a coisa mais importante. A coisa mais importante da existência se chama Jesus Cristo de Nazaré. A coisa mais importante que existe é Deus e o seu reino. Mas da criação de Deus, o homem é primícia da criação. E Deus não investiria algo em alguém que não prestasse. O quanto você tem se relacionado e se permitido amar? Você sabia que tem pessoas que estão casadas, mas não se amam?
Pessoas que estão bloqueadas e que vivem uma relação mercantil, sexual, de troca social, mas não relacional. Vivem porque tem que viver e às vezes até de fachada para sobreviver, mas não se permitem amar. E eu sei por que isso acontece, porque não conhecem a fonte do amor. A fonte do amor não é Shakespeare. A fonte do amor não são os livros e os filmes produzidos em Hollywood. A fonte do amor não estão nos contos de fada. A fonte do amor está em alguém que deu a maior demonstração de amor, quando naquela cruz o nosso pecado e o nosso preço pagou. Diga comigo, eu preciso, mais forte, eu preciso amar profundamente quem está à minha volta. Pastor, mas se alguém não quiser me amar, problema de quem não quer amar. O nosso problema é que a gente quer estabelecer controle daquilo que eu não posso controlar. O problema é que eu quero estimar os sentimentos dos outros a meu respeito. Eu estou pouco preocupado quem acha a meu respeito, eu estou preocupado o que é que eu acho a respeito dos outros. Estou pouco preocupado se as pessoas gostam de mim, se me apontam. Estou pouco preocupado com isso. Quer dizer, um pouco preocupado eu fico. Mas isso não me abala tanto, como já me abalou um dia. Por quê? Porque quando você entrega amor, a probabilidade de você receber ódio é baixíssima. Você vai receber? Claro que vai. Mas você sempre vai receber aquilo que você entrega. Vou repetir isso aqui. Você sempre vai receber aquilo que você entrega. Então, se eu me disponho a amar, a probabilidade de você ser amado é altíssima. Se eu me disponho a me entregar, a probabilidade de alguém se entregar para você é altíssima. Se você se dispõe a ter uma relação responsável, confiável, amorosa, fraterna, a probabilidade de você receber isso de volta é altíssima. E essa é a marca da igreja, não dá para ser diferente. A igreja é o lugar onde o amor deve imperar. A igreja é o lugar onde o amor deve comandar. As nossas relações não podem ser construídas baseadas em troca, a não ser que seja uma troca de amor. Só que essa troca, Bruninho, é tipo assim, ó. Eu te amo. Brenda, te amo. Marquinho, te amo. Se você me amar, top. Mas se não me amar, tá tudo certo também. Porque quem ama não espera em troca. Mas quem ama tem certeza que quanto menos você esperar, esse amor vai te recompensar. Só que tem um outro fator nessa questão do amor aqui, e agora pesa. Jesus os amava e ficou 2 dias. Pensa comigo. Lázaro está doente. O texto diz que as pessoas que estavam ao redor falaram assim: mas ele não era aquele que dava vista aos cegos? Ele não era aquele que levantava os coxos? Cadê ele agora? Ô Roberto, imagine as pessoas dizendo assim: ô Marta e Maria, cadê o seu amigo Jesus agora? Imagine Marta e Maria contando para as pessoas de Betânia, dizendo: nós somos amigos de Jesus. Vocês estão ouvindo falar de Jesus aí curando, batizando, fazendo coisas poderosas? Ele é meu amigo, ele vai na minha casa, come lá, que ele gosta de comer, ele vai lá comer, é nosso amigo. Você acha que as pessoas não conheciam eles? Claro que conhecia, só que agora eles estão precisando. Jesus não aparece, ele está doente, morre, é sepultado e Jesus não aparece. Que amigo é esse, irmão? Cadê seu amigo? Não é assim que fazem com a gente? Cadê seu Deus agora? Não é assim que fizeram na pandemia? Cadê o Deus dos crentes que cura? Cadê os Deus dos crentes que ressuscitam? Um monte de crente morrendo. Cadê o Deus de vocês? Cadê seu amigo Lázaro? Explica, pastor. Explica. Jesus não é movido por necessidade. Jesus não é movido por necessidade. Jesus é movido pelo quê, pastor? Jesus é movido por propósito. A sua necessidade pode ser grande,
O propósito de Jesus está para além disso. Por quê? Porque Jesus sabe o que é melhor para você. Às vezes aquilo que você acha que precisa não é realmente aquilo que você precisa, porque você não sabe de fato o que você precisa. Mas aquele que te criou, Ele sabe o que de fato você precisa. Deus vê o fim no início. Ele já está vendo o filme terminando, irmão, quando você começou a botar pipoca para assistir. Quando pensam que é o fim, Ele está dizendo: é agora que eu me levanto para fazer uma coisa poderosa aqui. Quando você pensa que já está para fechar a capa do livro e encerrar a história, o autor da vida se levanta, Jonatas, e diz: não, tem um novo capítulo que eu vou escrever. E eu estou recebendo de Deus algo muito forte aqui nessa noite, para alguém que veio a esta casa, aqui hoje, neste culto, e Deus está falando por você: a caneta da sua história está nas minhas mãos. Sou eu que digo quando é ponto final, sou eu que digo quando é ponto e reticências, sou eu que fecho o livro e sou eu que abro. A sua vida está nas minhas mãos. O diabo disse que ia acabar, o diabo disse que ia destruir, mas a vida está nas minhas mãos. Porque Jesus se move no tempo dele, não é no seu tempo. Não é porque ele te ama, ouça isso aqui, não é porque ele te ama que estaremos isentos de problemas. Não é porque ele te ama que as catástrofes não podem nos alcançar. Não é porque ele te ama que a chuva pode bater mais forte e destelhar a casa onde você está, que a doença não pode te afligir, ou que alguém pode morrer. O amor dele por nós garante não a isenção de problema, mas o amor dele garante intervenção na hora necessária. Pois ainda que nós vivamos os problemas e ele não nos isente dos problemas, tem uma coisa que ele não deixa faltar. O problema vem, a catástrofe vem, a situação complicada vem, mas tem uma coisa que não falta. O que, pastor? A presença dele conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vai ter problema, mas não vai faltar presença. Vai ter caos, mas não vai faltar presença. Vai ter momentos difíceis, mas não vai faltar presença, porque no momento que você não conseguir mais andar sozinho, ele vai te carregar com seus braços e vai te sustentar com as suas poderosas mãos. É a amizade dele que nos garante companhia. Pegue isso aqui. A amizade dele nos garante companhia, e não a ausência de agonia. Não é porque ele é meu amigo que ele tem que fazer o que eu quero que ele faça. Não é porque ele é meu amigo que eu vou exigir que ele faça. Oh, Jesus, aquele que tu amas está aqui. Não é porque ele é meu amigo que ele vai fazer. Mas por que ele vai fazer, Eliana? Por que ele vai fazer, irmã Meire? Por que ele vai fazer, Jonatas? Porque tudo que ele faz é pela graça. Pastor, mas eu oro, eu busco, eu estou no culto, eu não falto. Você não acha que eu tenho a certeza? Você não acha que é justo que eu receba? Não, meu irmão, não é por obra de justiça. É pela graça. Não é porque você é bonito, viu, Leomar? É pela graça. É porque você também não é muito bonito, não, mas é pela graça mesmo assim. Não é porque você é muito crente, não, é pela graça. Não é porque você se esforça tanto, é pela graça. Não é porque você é uma pessoa que dedica tanto, não, é pela graça. E vou virar ao contrário: pastor, mas pecou muito, é pela graça. Se desviou o tempo todo, é pela graça. Mas estava distante, é pela graça. Mas vive virando as costas, é pela graça. Não é por causa da minha justiça, não é por causa dos meus cálculos meritórios. Mas quando Deus olhou para nós, Ele não viu nada em nós que pudesse desejá-lo. Mas mesmo você sem desejá-lo, Ele desejou você para estar contigo até o fim.
Isso é graça, irmão. Olha para essa pessoa do seu lado e dá um sorriso para ela e fala: irmão, é pela graça. Dá um sorriso com essa cara aí, não dá não, irmão. Isso não é graça não. Dá um sorriso e fala: irmão, é pela graça. Acorda, Bartolomeu, é pela graça, meu filho. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que nós vamos romper. É pela graça que eu vou conseguir. Eu vou viver o melhor tempo. Eu vou viver o melhor ano da minha vida. Não porque eu sou bom, não porque... É pela graça de Deus. É graça. Não, mas eu sou. Não, não é você, não é não. Não é não, é graça. É porque eu prego bem, viu, Isabela? Eu sou alguém que sou bem. Não, não, irmão, esqueça esse negócio. Não, pastor, porque eu tenho a melhor página de influenciador digital aqui da Bahia. Vigiai-vos, eu sou o cara. Não, você não é o cara, não. Você é pó, cinza, é pela graça. É porque eu sou o Jonatas Oliveira. Hoje eu andei com o Jonatas lá no Outlet. Entrei numa loja, recebi 30% de desconto em uma loja lá, irmão. Ande com quem tem a graça, irmão. Ande com quem tem a graça. Meu Deus do céu. Quando eu vou comprar roupa, eu vou comprar roupa não. Quando eu vou comprar... Ô, Jonatas, bora comigo. Pô, Jonatas Oliveira, então, tem um bônus aqui. Mentira, não é nada. É a graça. Jesus derramou sobre nós a sua graça. E a boa notícia é que ela te alcançou na noite desse dia. Parto para o final. No capítulo 9, verso 10, ele quebra aqui com o enigma. Jesus respondeu a eles o seguinte. Jesus disse que ia voltar depois de 2 dias. Vai voltar agora, vão te matar lá. Vão acabar com você. Jesus olha para eles e fala assim, ó, não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: meus amigos, eu sou a luz do mundo. Eu estou orientado a voltar agora. O tempo para voltar, viu, Bia? É agora. A hora de acontecer as coisas na nossa vida já está na agenda de Deus, ó. Desde a fundação do mundo. Toque da Graça veio para cá, aquela agonia toda, 2 meses se virando para estar nesse culto aqui hoje. Lá atrás, há 2000 anos atrás, já estava lá na agenda de Deus, que no dia de hoje eu estaria cultuando a Deus com vocês e dando glória a Ele, aleluia. Ele tem a iluminação para nos ensinar o que, pastor? Que eu não posso andar por movimento. Eu tenho que andar por direcionamento. Eu vou repetir aqui para ver se você dá um glória com gosto. Eu não ando por movimento. Está acontecendo isso ali, está acontecendo acolá, porque eu ouvi falar. Não, não é porque você ouviu, não. Não é por movimento que crente anda. Crente anda por direcionamento de Deus. E tem um direcionamento de Deus para a sua vida aqui hoje. Não é movimentação. Não é por movimento, é por direcionamento. A luz é a palavra. É ser guiado por integridade, por obediência, por sabedoria. Pega isso aqui. Abra mão dos caminhos escuros. Porque caminhos escuros podem até dar resultado. Só que resultado é diferente de fruto. Tem muita gente dando resultado por caminhos estranhos. Qual a diferença, pastor? Porque o resultado pode ser gerado pelo braço e pela minha força. Mas fruto, só aqueles que estão ligados na videira verdadeira. Eu vivo por orientação e é por isso que eu ando na luz. Abro mão dos caminhos escuros que trazem resultado. E eu prefiro viver na luz do dia que traz intenso calor, mas me dá condição de viver frutos. É por isso que o crente sofre. É por isso que o crente passa dificuldade. Mas os seus frutos permanecem. São viçosos. E dão na estação própria. Resultado, eu dou na hora que eu quiser. É só me esforçar. Mas fruto, chega na goiabeira, chega na laranjeira, chega na videira e fala: eu quero uma uva agora, quando não for no tempo. Não vai dar, irmão. Esqueça esse negócio. Ela vai dar na hora certa, no período certo, no momento certo. Eu estou falando para alguém aqui. Está cobrando de Deus o momento, está cobrando de Deus, cadê, calma. Está ligado na videira? Está colocando a sua vida debaixo da vontade de Deus?
Assim diz o Senhor: o tempo de cantar vai chegar. Vou falar de novo, debaixo do sangue do Cordeiro. Está plantando boa terra, está vivendo uma vida íntegra, está colocando a casa em ordem, você está vivendo uma vida correta diante de Deus e pode dormir tranquilo. 1000 pode até se levantar do teu lado, 10.000 pode até se levantar à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você está debaixo da promessa de Deus. Pastor, mas e quando houver a noite escura e fria, vai subir sobre você uma nuvem de fogo, para não deixar que aquele vento, vai deixar que aquele frio te tome. E durante o dia, pastor, com aquele sol causticante, vai ter uma nuvem que vai te cobrir, e a sombra do Onipotente vai te guardar. Quando você está debaixo da promessa de Deus, você está debaixo da proteção de Deus, o tempo de cantar, ele chega na hora certa. Vai vir a primavera, vai vir o verão, vai vir o outono, vai vir todas as estações. Eu não sei qual delas você vai florescer, eu não sei qual delas você vai frutificar, eu só sei que na hora certa você vai ter o que cantar, porque o fruto vai chegar. Eu estou debaixo de um direcionamento e não abro mão disso. Ele está ensinando, só que agora ele chega lá, Yuri. Ele chega 2 dias pelo caminho da luz, orientados. Os discípulos estão questionando a ele, e ele fala: deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Gente, Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitá-lo. O que para nós é impossível, para Deus é altamente possível. Tem pessoas precisando acordar para entender que andar com Jesus é esperar muito mais do que uma cura. Porque curar, médico pode curar, remédio pode curar, profissionais podem curar. Deus está dizendo: eu te convido a andar comigo, porque andar comigo eu faço aquilo que nenhum homem pode fazer. Eu estou dizendo que Deus está nos conduzindo para uma vida de sobrenatural, para você viver aquilo que ninguém pode fazer. Sabe aquele cenário que você está vivendo? Você olha que vê que não tem para onde ir. Entendeu, Carol? É Deus dizendo: é nesse cenário que eu entro, é nesse momento que eu chego, é nessa hora que eu convido você a viver algo poderoso da parte de Deus. Será que tem alguém que quer viver algo poderoso da parte de Deus? Levanta da cadeira dando glória a Jesus aqui. Não, levanta dando glória a Jesus aqui. Jesus está nos convidando a viver algo sobrenatural. Ei, chega de viver da naturalidade, chega de viver da superficialidade, chega de viver uma vida sonolenta, Luciano. Jesus quer ver você vivo e ativo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: Jesus quer te ver vivo. Mas fala para ela: não é só vivo, é ativo. Olha no olho dela e fala assim: Jesus quer fazer coisas grandes na sua vida, meu irmão. Fala assim: olha no olho, olha no olho, olha no olho. Fala assim: Jesus quer fazer coisas grandes na sua vida. Olhe para ele e fale isso. Mas diga assim: os mortos não podem fazer nada. Diga para ele: os mortos não podem fazer nada. Mas existe vida de Deus aqui hoje para você. Sabe por quê? Porque a gente sempre fica querendo de Deus outras coisas. Sabe qual é o segredo dessa ressurreição aqui, meu querido amigo Eliel? O segredo aqui é a presença de Deus. James, o segredo sempre vai ser a presença. O segredo sempre vai ser a presença. Olha o que Marta fala. Ela fala assim: Jesus chegou, mandaram chamar ela. Ela correu, Maria ficou em casa, ela foi. A primeira coisa que ela falou foi o seguinte: se o Senhor estivesse aqui. O que elas estavam dizendo? Quando o Senhor está. Vou repetir isso aqui. Ela falou assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: aonde o Senhor está, a morte nem chega perto. Elas estavam valorizando a presença porque elas sabiam, irmã Regina,
o valor da presença. Elas sabiam o que era o valor da presença. Elas tinham vivenciado isso, elas tinham experiência disso, pastor Eliel. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Eu sei o que é que acontece quando a sua presença está presente. Eu sei como é que fica o clima quando o Senhor está presente. Eu vivo com judeus, eu vivo com samaritanos, eu vivo com sacerdotes. Mas quando o Senhor chega, alguma coisa diferente acontece. Quando o Senhor está, o clima muda. Dá vontade de ficar sentado aos teus pés. Dá vontade de fazer as coisas para te ver bem. Quando Jesus chega na vida da gente, quando Jesus chega na história da gente, quando Jesus invade a vida da gente, ei, a enfermidade vai ter que cair fora. Ei, o demônio vai ter que preparar suas maletas e ir embora. Ei, aquela escuridão vai ter que vazar de lá. Porque Deus está chegando na casa de alguém aqui. Está dizendo: a vida chegou. A vida chegou. A vida chegou. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem traz a vida sou eu, Marta. O que é que Deus espera da gente hoje aqui, pastor? O Senhor está pregando. O que é que Deus espera de nós? Aquilo que eu falei no início. Deus quer que você reaja. Eu vou repetir isso aqui. Deus quer que você reaja. Disse-lhe: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E lá. Marta foi e falou assim: ó, o mestre estará aqui e te chama. Maria não te enviou. O texto é claro. Maria se levantou e foi ter com Jesus. De repente você está vendo as coisas morrendo e está parado, estagnado. Pastor, a minha vida sentimental, a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, a minha vida moral está desmoronando. E você está parado, dormindo. Ei, o mestre está aqui. Ah, você não ouviu, vou falar de novo. O mestre está aqui e te chama. Qual vai ser a sua reação essa noite? Qual vai ser a sua reação essa noite? Se Deus está neste lugar dizendo: eu cheguei, e não cheguei para passear, cheguei para dar ordem à morte para que ela saia, e vou dar ordem para a vida para que ela entre. Qual vai ser a sua reação? Jesus chega, Jesus chora. Jesus chora para dizer para a gente que a gente pode chorar também. Jesus chora para dizer que nós precisamos explorar os nossos sentimentos também. Jesus chora para dizer que o ser humano precisa viver as suas questões e se derramar também. Ele chegou na tumba, falou: onde é que está guardado ele? Está ali. Ah, está ali? O morto está na sepultura? Já está guardado? Ele está te perguntando: ei, onde é que você está guardando o seu morto? Onde é que você está guardando, escondendo o que já morreu? Qual é a área da sua vida que já fede, já cheira mal? O que é que você está escondendo? Aonde é que está? Ele vai chegar e vai ordenar. Porque ele olha para o céu, diz: ei, 4 dias de morto, em 3 dias estado de putrefação. Tudo está sendo corroído de dentro para fora. Os órgãos estão sendo comidos de dentro para fora. A partir do 4º dia, o estado de putrefação é de fora para dentro. Os germes, as bactérias começam a comer os bichos de fora para dentro. É assim que estava o corpo de Lázaro, em estado de deterioração. Só que por causa de uma voz, por causa de uma palavra,
Irmão, se uma palavra de Jesus fez com que os tecidos voltassem para o lugar, coração voltasse a bater, rim voltasse a funcionar, o sangue que já estava petrificado voltasse a correr, as veias que já estavam deterioradas voltassem a se reestruturar, veia começou a sintonizar, sangue começou a correr, coração bate, cérebro começa a funcionar, ele começa a respirar, respira, se coloca de pé, a tumba se abre, o corpo sai. Se ele fez isso por causa de uma palavra, o que é que Deus não vai fazer hoje através dessa palavra na sua vida? Hoje você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Hoje você vai sair daqui de pé e vai sair daqui com vida. A vida chegou. Só que Lázaro saia. Lázaro saiu. Vem pra cá, Yuri. Vem pra cá, Mari. Quando Lázaro sai, ele sai vivo, mas todo cheio de atadura. A vida quem dá é Deus, mas as faixas e as ataduras quem tira é você. O Deus que fez com que o cara se reestruturasse todo enquanto o corpo não tinha poder para ele sair, as ataduras caírem e ele saísse direitinho, bonitinho para todo mundo ver, não. O milagre da vida ele dá. Mas Deus ele nos faz entender que de nós ele espera que a sua cooperação, a sua atitude, a sua reação seja também exigida para que você sinta parte daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele vai mover. Aquilo que Deus vai fazer, deixa com Ele. Mas aquilo que você precisa fazer, só você pode fazer. Eu disse que Deus vai fazer algo poderoso na vida de algumas pessoas aqui hoje. Vou repetir isso aqui. Deus vai fazer alguma coisa na vida de algumas pessoas aqui hoje à noite. Mas Ele espera de você uma reação. Eu não sei qual é a área da sua vida que está morta, que está dolorida, que está dormindo, mas Deus espera de você uma reação. Pastor, eu tenho uma área que precisa de ressurreição aqui. Eu preciso que a pedra seja removida porque eu preciso de vida. Se você é esse alguém que tem uma área assim da sua vida, corre aqui na frente, porque é o último culto graça, e esse culto vai trazer vida para muita gente aqui no altar. Mestre, estar aqui te chama. Cadê você que precisa de ressurreição em uma área da sua vida? Corre aqui. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Vem clamando, vem precisando, vem adorando. É noite de ressurreição. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Existe um aroma de milagres aqui essa noite. Existe um ambiente milagroso de Deus aqui. A mensagem é para quem quer reagir, para quem quer viver, para quem quer usufruir, para quem quer experimentar. Deus, eu estou nesta noite direcionado pelo Teu Espírito para derramar sobre este povo uma unção de milagres, de ressurreição. E não me importa o lugar, está na casa, está neste lugar. Venha! Feche seus olhos. Remove a minha pedra. Deus está removendo pedras essa noite. Deus está removendo obstáculos nessa noite. Deus está removendo coisas que você, com as suas forças, não conseguiu até hoje. Nessa noite, nós podemos sentir o cheiro